Olá, sou Júlio Guariente do Perdas e Danos e hoje eu estou aqui para falar com você a respeito de uma complicação que acontece muito nos casos depressivos. Coisas que acontecem com as pessoas normais, com todos nós, mas se complica muito e acaba sendo uma das principais causas da depressão, que é do real ao ideal. Bom, o que seria isso? Bom, todos nós temos ideais na vida, né? E esses ideais, eles são perseguidos a todos os dias. Alguns ideais são pequenos, outros são grandes e eles oscilam o tempo inteiro. Todo mundo tem um ideal, todo mundo tem um ideal de profissão, um ideal de mulher, um ideal de homem, um ideal de mãe, um ideal de pai, um ideal de filho, um ideal de situações financeiras, de trabalho, um ideal de questões estéticas, de cabelo, de beleza. Todos nós temos um ideal, você concorda comigo? E esse ideal é o que movimenta os nossos sonhos, os nossos desejos e até a nossa felicidade. Mas quando esses ideais eles são frustrados, eles são decepcionados, acontece aí um grande risco. Muitas pessoas têm dificuldades de lidar com essas frustrações, com essas decepções, desses ideais não atingidos, desses ideais sofridos, desses ideais abalados. E aí muitas vezes que se caminha para já situações mais depressivas. Então, como você pode perceber, a gente tem sempre aí uma dualidade. A gente tem o real do lado de cá e o ideal do lado de cá. Esses dois temperos estão sempre se misturando, estão sempre se balanceando. E muitas vezes, quando um ideal é rebaixado pela realidade, nesse momento precisa haver o quê? Precisa haver uma compensação, um balanceamento, uma reciclagem, uma reflexão do porquê que existiu essas variações, porquê que muitas vezes esse ideal, que era às vezes grande, muitas vezes ele desce muito abaixo. Então, esse ideal, ele não pode ficar nem tão lá em cima e nem tão lá embaixo. Isso vai ocasionar condições de desequilíbrio dentro dessa balança, porque quando o ideal está muito acima, a pessoa está sonhando muito alto, querendo muita coisa, a dificuldade dela atingir, dela realizar esse ideal vai ser muito difícil. E ao mesmo tempo, se ela se frustrar e o ideal ficar muito rebaixado, ficar muito para baixo, aí vai entrar no processo depressivo. A pessoa vai ficar deprê, vai ficar chateada, vai ficar triste. E nesses momentos de desequilíbrio, quando o ideal começa a descer muito, é importante o quê? Fazer um balanceamento, poder conversar da frustração, da decepção, do porquê que não deu certo, porquê que você se considera uma mãe fracassada, como que é isso? Porque o meu filho tomou um caminho e eu não queria isso para ele. Por que você se considera uma profissional fracassada? Porque eu não consegui fazer nada, eu não consigo fazer nada na minha vida, eu só fico aqui dentro de casa, gostaria de trabalhar, gostaria de ter minha vida financeira, gostaria de ser independente. Outra quer ser independente, mas não consegue uma realização profissional e financeira como gostaria. Então tudo isso precisa estar sempre sendo balanceado para o quê? Para que essa condição do ideal não fique muito rebaixada. E o que pode acabar complicando nesse processo todo, e muitas vezes é a porta de entrada de um processo depressivo, é quando esse ideal ele acaba se transformando no seu inverso, no seu contrário. Um ideal tão pretendido se transforma no seu inverso, porque ele começa a se deslocar muito do real, a distância começa a ficar muito grande, e aí o que acontece? Espana, a pessoa espana e aquele ideal se transforma num ideal. A pessoa que tinha um ideal de ser uma pessoa bonita,
agora diante das circunstâncias, ela se vê como uma feia. A pessoa que se vê um pouco acima do peso, de repente se vê como gorda, como obesa, como doente. A pessoa que tinha uma pretensão profissional ambiciosa até, diante da realidade, da circunstância, aquela coisa se deslocou, que ela passa a se sentir? Uma incompetente, uma fracassada, uma mãe que não consegue se ver como uma ideal e que aquilo se distancia por alguns acontecimentos que aconteceu na família, com o filho, acaba se sentindo uma mãe ruim, péssima. Eu sou uma má mãe, eu não consegui evitar que isso acontecesse com meu filho, com a minha filha. Começa a ir para extremos, vira o inverso, vira uma mãe ruim, vira uma esposa ruim, um marido ruim, um filho péssimo, e aí começa a transformar tudo, porque o que acontece nesse inverso? Começa a haver um ataque contra essa pessoa feia, essa pessoa incompetente, essa pessoa incapaz. E tudo esse ataque não vai lá para a pessoa feia, vai para si mesmo. O ataque ele passa a ser contra a própria pessoa. A pessoa passa a se torturar e tudo isso começa a se transformar num calvário de ataques contínuos que a pessoa dentro dela começa a fazer esse processo de uma forma assuntosa, todo dia, toda hora. Qualquer circunstância que acontece, ela se vê rebaixada e consegue com isso haver um rebaixamento total da vida. Todos os aspectos começam a ficar muito rebaixados. O inverso do ideal. Muitas pessoas acabam tendo um sofrimento tão grande nessas circunstâncias que acabam tirando a sua própria vida para se livrar desse sofrimento, porque ela não consegue mais essa tortura que ela mesma entrou, que ela mesma cavou. Então, o que você pode fazer para evitar de cair nessa armadilha, nessa cilada, desse ideal que acaba ficando muitas vezes muito distante do real e acaba se transformando no seu inverso? E aí no seu inverso é massacre, é sofrimento, a vida se transforma numa grande coisa ruim e a própria pessoa também. Primeira grande dica, seguinte: saiba que o seu ideal ele vai estar sempre a 2 ou 3 passos do seu real. Quando o seu real dá um passinho chegando próximo do seu ideal, o seu ideal vai dar mais 2 passinhos. Você chegou mais 2 passinhos, ele dá mais 3 passinhos. Então saiba você que o seu ideal de pessoa, de beleza, de mãe, de filho, de esposa, de profissão, de vida, ela sempre vai estar a 3 passos do real. O real dificilmente vai se aproximar do ideal. Muitas pessoas até comentam: a minha vida é ideal, eu tenho tudo, mas se você for ver, não está no ideal, está sempre 2, 3 passos, porque o ideal é o ideal. O ideal ele nunca é atingido, gente, porque o ideal sempre vai estar à frente. O ideal é o suprassumo, é o melhor, é o the best. Então ele sempre vai estar. Pode ser que você se acomode, você fique tranquilo com o que você tem, é outra coisa, mas o ideal sempre vai estar 2, 3 passos do seu real, tá? Não queira abraçar o seu ideal que você nunca vai conseguir. Outra coisa, evite que a distância do ideal e do real fique muito grande, tanto para cima quanto para baixo. Para cima, você vai ficar só sonhando e não vai fazer nada. Se ficar muito abaixo, se o seu real começar a ficar muito abaixo do seu ideal, pode acontecer isso que a gente acabou de dizer, ele pode se transformar no seu inverso, tá? E a gente vê casos e casos aí de todas as maneiras, quando o ideal fica muito longe, né? Tenta sempre trazer ele mais próximo, ou você abaixa o seu ideal, ou você aproxima um pouco mais o seu real. Terceira dica:
faça da sua moeda principal o real. Sim, o real é aquilo que você é aquilo que a sua vida é aquilo que Deus te deu de característica, é aquilo que você é. Você estando mais próximo do real, que é do seu solo, que é da sua realidade, você vai evitar frustrações maiores, né? Porque a expectativa, o ideal sempre vem. É quando você vai viajar para um lugar que você nunca foi. O teu ideal sempre vai trazer uma imagem maior, assim, que é bacana. Você vai chegar lá, não vai ser igual. Então, caminhe mais próximo do real, do que é verdadeiro, do que realmente existe, e faz com que o ideal seja o quê? Uma pílula de evolução, de desenvolvimento, de melhoramento. Eu quero melhorar nisso, eu quero que meu cabelo fique melhor, eu quero sair dessa obesidade, eu quero sair dessa depressão, eu quero melhorar minha vida financeira, eu quero arrumar um trabalho que me dê mais prazer, eu quero ter uma vida afetiva melhor, eu quero ser uma mãe melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um filho melhor. Isso, quando vem no sentido de melhorar o real, é tudo de bom, porque você vai fazer isso como um desafio, como um aperfeiçoamento, e não vai fazer com que o real e o ideal se transformem em inimigos, tá? Então, essas 3 dicas, tá? Não deixa a coisa distanciar muito, tá? Deixa as coisas mais próximas. Tenha a sua moeda do real mais firme na sua vida. Melhor assim, né? Não deixa o seu ideal ficar tão distante do seu real. Deixa eles mais próximos, eles precisam ficar mais próximos para que você tenha uma vida mais balanceada. Porque uma vida sem ideal é uma vida sem sonho, é uma vida, sem graça, né? Como que acontece na depressão, você desmonta porque vira no inverso, o ideal vira nada, a pessoa não tem ideal, mais ideal nenhum, né? E a gente não vive sem ideal. Ideal faz parte dos nossos sonhos, faz parte daquilo que a gente busca de melhor, mas ele tem que estar sempre próximo do real, sabendo que nunca vão chegar, tá? Nunca lá, o teu ideal sempre vai estar acima. Não deixe eles distanciarem muito e mantenha o real como a sua moeda principal, para que você fique mais próximo da sua realidade e não deixando que aquela dose de humor, aquela dose de felicidade que faz parte das expectativas, dos sonhos e dos ideais, também façam parte da sua vida, para que você também tenha uma vida colorida, tá? Bom, esse aí é o recado. Compartilhem nossas ideias, vamos reforçar a nossa corrente, tá? Comente as suas ideias, comente sobre o vídeo, o que você achou, que nós vamos poder estar respondendo e estar desenvolvendo um pouco mais esse assunto que é tão importante e pertinente no processo depressivo, ok? Até mais!